Com vocês, Eduardo Moreira, sua reflexão. Boa noite a todos, meus queridos irmãos e irmãs, querido senador Paim, que me trouxe aqui. A minha primeira grande felicidade ao poder participar desse encontro hoje à noite é me lembrar da primeira vez que eu encontrei o senador Paim, que ele me chamou para ir para Brasília para falar na Comissão de Direitos Humanos do Senado sobre a reforma da Previdência. E eu cheguei lá na mesa e, ao olhar para os deputados, senadores e pessoas que estavam lá presentes, como foi também na comissão especial, vi discutindo o futuro do país um grupo de homens brancos e ricos. Hoje, a gente tem aqui um pedaço de verdade do Brasil, porque a gente tem uma plateia formada por trabalhadores, jovens, idosos, brancos e negros, e presididos por um dos únicos senadores negros das Américas. Eu já falei com o senador Paim, mas para mim ele não era presidente dessa mesa, para mim ele era presidente da República no Brasil. Já falei isso para você. E por que estamos aqui hoje? Estamos aqui para defender a Constituição, a democracia e esse tal de Estado. Mas o que é esse tal de Estado? Que alguns odeiam, outros amam. O Estado é a única coisa que nesse mundo capitalista, selvagem, competitivo, nos mantém unidos como nação. Porque lá fora, onde não tem Estado, senador, é uma guerra. É todo mundo querendo lucrar em cima do outro, ganhar em cima do outro, se promover em cima do outro. E o Estado é exatamente aquele pedaço onde todos juntos nos protegemos, cuidamos um do outro, fazemos com que possamos chamar esse grupo uma nação. Não é verdade dizer que a gente está junto aqui porque a gente divide o mesmo território. A gente divide esse território, senador? 50% das terras do Brasil na mão de menos de 1% das pessoas. Isso é dividir um território? 99% da riqueza do país na mão de meia dúzia de pessoas. O PIB do país, a riqueza do país diminuindo de 2012 até hoje, enquanto a riqueza dos bilionários do país vai de 300 bilhões para 1 trilhão 350 bilhões. Será que esse pedaço dá para a gente chamar de nação? Será que quando a gente sai na rua aqui e vê uma pessoa deitada no chão, sem ter o que comer, com um filho do lado doente, e a gente olha e não liga, como a sociedade hoje faz, a gente pode dizer que ele faz parte do nosso grupo? Mas o Estado é o pedacinho que ainda mantém essa massa coesa. É o pedaço que redistribui riquezas e deixa um legado. Porque o Estado só faz isso. A única função de um Estado é redistribuir riqueza e deixar um legado. Ele escolhe de quem ele tira dinheiro e quanto ele tira, e para quem ele dá e quanto ele dá. E nesse caminho, quem ele protege, quem ele educa, quem ele cuida. No Brasil, é o Estado que, na hora de escolher de quem ele tira, ele escolhe tirar metade do seu dinheiro dos impostos sobre o consumo, que pegam os pobres. Por quê? Não precisa ser economista. Tudo que o pobre ganha, ele consome.
Então os impostos sobre consumos, eles pegam os pobres. Enquanto isso, na hora de escolher para quem dá o dinheiro, o Estado brasileiro escolhe dar para quem? Para aqueles ricos e dá o dinheiro para poucos sem deixar legado. Porque o dinheiro que é gasto com os servidores públicos, por exemplo, que as pessoas dizem que é um gasto, fazem com que 12 milhões de pessoas recebam dinheiro para gastar e prestem serviços como uma boa educação que os professores públicos fazem, como um bom cuidado como as enfermeiras, enfermeiros e médicos públicos fazem, como uma limpeza urbana, como uma estrada nova, como todos os serviços fazem. 12 milhões de pessoas recebendo um dinheiro para cuidar da nação e a gente demoniza os servidores públicos. Meia dúzia de pessoas que ganham bilhões todos os anos sem fazer nada e a gente velca esses empresários brasileiros. Chegou a hora da gente saber quem são os verdadeiros vilões do Brasil e quem são as pessoas nesse Brasil que precisam de cuidado. Isso aqui é a nossa única chance, única, de poder acreditar que um dia a gente vai viver numa pátria livre. A única. E eu vou falar para vocês por quê. Porque hoje em dia a gente não vive numa pátria livre. Enquanto os neoliberais de plantão dizem que são a favor das liberdades individuais, eu digo o seguinte: que liberdade tem uma pessoa que nasce numa comunidade carente no Brasil? Ela escolhe o emprego que ela vai ter? Ela escolhe quem vai prover o serviço de net para ela, de gás, ou muitas vezes é obrigada a aceitar o que a milícia oferece para ela? Ela não escolhe, às vezes, a hora que ela pode chegar em casa ou sair de tão perigoso que é o lugar onde ela mora. Ela não escolhe nada. Às vezes é um violinista talentoso, potencialmente. Às vezes é um grande escritor. Às vezes um grande artesão e tem que terminar entregando o sanduíche numa bicicleta. Isso é liberdade ou isso é falta de liberdade? Isso é falta de liberdade. E uma pátria livre começa com distribuição não só de renda, mas do capital. Porque quando a gente olha para o país e vê o Brasil como o país que mais concentra a renda do mundo, não é só renda que está sendo concentrada, é poder. Porque junto com a renda se concentra poder. E apesar da luta do senador Paim, a luta do deputado Henrique Fontana, de tantos outros deputados, deputadas, senadores, senadoras, para não passar uma reforma da Previdência, para não passar uma reforma trabalhista como passou, para não passar uma reforma tributária que não traga progressividade dos impostos, a gente sabe que enquanto a gente tiver essa acumulação, essa concentração de renda no Brasil, quem escolhe qual reforma vai passar são as pessoas que são as mais ricas do país, não são aquelas em quem a gente votou. E isso não é democracia, isso é uma falsa democracia. A única maneira da gente buscar uma verdadeira democracia é distribuindo renda, porque quando a gente distribui renda, a gente distribui poder. Eu termino falando um trecho do livro de Santo Agostinho que li recentemente. Santo Agostinho escreveu uma coleção de 13 livros, As Confissões, onde ele fala sobre a vida dele, do primeiro até o último dia. E ele diz que, letrado em todas as artes, um mestre da retórica, é chamado pelo imperador para fazer um discurso. E ele prepara um discurso daqueles que ele tinha certeza que o imperador ia adorar, o imperador romano. E aí, caminhando na direção do imperador, ele passa do lado de um mendigo. E esse mendigo está desejando bom dia para as pessoas, e quando ele deseja bom dia, alguns vêm e depositam uma esmola para ele. E quando depositam uma esmola, ele sorri e fica feliz.
E Santo Agostinho se questiona: quem será que é mais feliz? Eu ou esse mendigo? Porque eu estou indo lá para falar um monte de coisa que eu não acredito, só para ser elogiado rapidamente, quase que como uma esmola, e ficar feliz por um tempo pequeno, para logo depois aquilo não valer de nada. Exatamente como um mendigo que fica feliz rapidamente quando recebe a esmola. Eu acho que ele é mais feliz do que eu, porque pelo menos ele é feliz dando bom dia para as pessoas. Eu sou feliz contando uma mentira. E a verdade, gente, é que a gente vive num sistema hoje em dia de redes sociais, de pressão, de mídia, onde a gente se prepara para falar a mentira e receber algumas esmolas de afagos e elogios durante alguns poucos minutos. A gente passou a temer falar a verdade. Ficou mais duro falar a verdade. Mas a verdadeira felicidade só existe falando o que tem que ser dito, falando a verdade. Esse ano eu comecei uma jornada, o senador sabe, morando em comunidades pobres no Brasil inteiro. Eu passo longas temporadas morando com os irmãos e irmãs, trabalhando, viajando, resistindo, nos lugares mais pobres que você pode imaginar. Em um deles, eu vi uma das coisas que mais me marcou. Um senhor que parece ter quase 100 anos, mas não chega a ter 70. Foi maltratado pela seca do sertão do Nordeste brasileiro. O semiárido pode ser muito cruel com as pessoas. E ele me falou o seguinte: a vida inteira eu trabalhei sem receber nenhum dos meus direitos. Quando eu fazia alguma coisa errada, me trancavam num quarto. E muitas vezes eu apanhei por fazer coisas erradas. Eu já trabalhei em troca de um pouco de comida durante muito tempo da minha vida. E eu ia reclamar com o prefeito. Mas o prefeito era do fazendeiro. Eu ia reclamar com o juiz. Mas o juiz era do fazendeiro. Eu ia reclamar com o policial, mas o policial era do fazendeiro. Só uma coisa me fazia ter a disposição para acordar e poder seguir o meu dia trabalhando. Era acreditar que eu ia para o céu e eles iam para o inferno. E apesar de engraçada, essa foi uma das coisas mais tristes que eu ouvi na vida. Ou seja, não sobrou nada em terra palpável para essa pessoa poder justificar, acordar e seguir a vida dele todos os dias. Com os meus irmãos do MST que me receberam nesses lugares, com os meus irmãos e irmãs quilombolas que me receberam nas suas comunidades, com os meus irmãos e irmãs do semiárido que me receberam nas regiões mais pobres do Nordeste do Brasil, eu aprendi que a força de um grupo está na sua parcela mais fraca, em cuidar da sua parcela mais fraca, para que ela nunca seja muito fraca, porque a gente é igual uma corrente, a gente é tão forte quanto o nosso elo mais fraco. Se você faz uma corrente de titânio e tem um elo de papel, você não levanta nada, ela estoura no elo de papel. É por isso que os 3 países mais desenvolvidos do mundo, em índice de desenvolvimento humano, que são Noruega, Suíça e Austrália, não tem um indivíduo entre os 50 mais ricos do mundo, mas todos eles têm pobres muito ricos, pessoas que podem escolher o seu caminho, pessoas que podem ter verdadeiramente um sentimento de liberdade. E é essa liberdade que, ao defender a Constituição brasileira, que ao defender a democracia e ao defender um sistema mais justo que distribua renda e uma vida digna para todo mundo, a gente está defendendo junto essa noite. Muito obrigado para todos vocês.
Amém.